Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 30 de agosto, celebra a Igreja a vida desse grande beato, Padre Eustáquio Van Lieshout. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Comodila, junto à Via Ostiense, os santos mártires Félix e Adalto, que juntos deram inquebrantável testemunho da sua fé em Cristo e juntos entraram vitoriosos no céu. Morte no ano 304. Comemoração dos 60 santos mártires, que, em Sufetula, na África Bizacena, atualmente na Tunísia, por ter sido destruída uma estátua de Hermes, foram mortos pelo furor dos gentios. Morte no ano 399. Em Roma, a comemoração de São Pamáquio Senador, insigne pela sua firmeza na fé e generosidade para com os pobres, a cuja diligente piedade se deve à construção de uma igreja titular no Monte Célio. Morte no ano 410. No mosteiro de Rebais, próximo de Meaux, na Neustria, atualmente na França, Santo Agilo, seu primeiro abade. Morte no ano 650. Em Breuil, também no território de Meaux, São Fiacrio, eremita, oriundo da Irlanda, que seguiu a vida solitária. Morte no ano 670. Em Tessalônica, na Macedônia, atualmente na Grécia, São Fantino jovem, eremita, que passou toda a sua vida em jejuns, vigílias e trabalhos por Cristo. Morte no século X. Em Lucédio, no Piemonte, região da Itália, São Bonônio, abade, que seguiu a vida eremítica, primeiro no Egito, depois no Monte Sinai. Morte no ano 1026. Em Treve, no Lácio, também região da Itália, São Pedro, que, embora analfabeto, cultivou na solidão a sabedoria do Evangelho. Morte no ano 1050. Em Londres, na Inglaterra, Santa Margarida Ward, mártir, que, no reinado de Isabel I, por ter ajudado um sacerdote, foi condenada à morte de bom grado, recebeu o martírio no patíbulo de Tibur. Com ela, no mesmo lugar, sofreram também o martírio os beatos Ricardo Leite, presbítero, e os leigos Eduardo Shelley e Ricardo Martin, ingleses,
João Roche, irlandês, e Ricardo Lloyd, galês, o primeiro, porque era sacerdote, os outros, porque acolheram sacerdotes. Morte no ano 1588. Em Saluzzo, no Piemonte, região da Itália, o beato João Juvenal Ancina, bispo, que, anteriormente médico, foi dos primeiros a entrar no oratório de São Felipe Neri. Morte no ano 1604. Em Saragoça, na Espanha, a beata Maria Raffles, virgem, que, superando pacientemente muitas adversidades, fundou no hospital desta cidade a Congregação das Irmãs da Caridade de Santa Ana e a dirigiu com suma diligência. Morte no ano 1853. Em Almerã, também na Espanha, os beatos mártires Diogo Ventaja Milã, bispo de Almerã, e Manuel Medina Olmos, bispo de Guadix, que, encarcerados em ódio à fé cristã, suportaram pacientemente os maus tratos e insultos, até que, durante a noite, foram fuzilados. Morte no ano 1936. Na estrada de Puebla Tornesa para Vila Famés, próximo de Castelón, também na Espanha, o beato Joaquim de Albocácer, José Ferreira Adel, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, que pelo martírio alcançou a recompensa prometida aos que perseveram na fé. Morte no ano 1936. Em Bilbao, também na Espanha, o beato Vicente Cabanes Badenas, presbítero da Congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores e mártir, que, durante a mesma perseguição contra a fé, mereceu entrar no banquete celeste. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, os beatos mártires Antônio Maria Arriaga Anduiza, religioso da Ordem de Santo Agostinho, e Nicásio Romo Rúbio, religioso da Ordem dos Pregadores, que na mesma perseguição foram assassinados em ódio à fé cristã. Morte no ano 1936. Em Atavaca, perto de Madrid, também na Espanha, os beatos Germano Martim Martim, presbítero, Dionísio Liva Ribarajuan, religioso, ambos da Sociedade Salesiana e mártires, que, durante a perseguição contra a fé, derramaram o seu sangue por Cristo e alcançaram a palma da glória. Morte no ano 1936. Em Quifa, no Líbano, o beato Estevão Nemé, José Nemé, religioso da Ordem Maronita Libanesa. Morte no ano 1938. Em Belo Horizonte, no Brasil, o beato Eustáquio Valier Couto, presbítero da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Morte no ano 1943. Em Venégono, próximo de Varese, na Itália, o passamento do beato Alfredo Ildefonso Schuster, bispo, que era abade de São Paulo em Roma quando foi nomeado para a sede episcopal de Milão, ministério pastoral que exerceu incansavelmente com admirável sabedoria em favor do seu povo. Morte no ano 1954. Vida do beato Padre Eustáquio Valier Couto. Padre Eustáquio foi para Belo Horizonte enjeitado, ninguém sabia onde colocar Padre Eustáquio. Ele foi para Belo Horizonte com a obrigação de não fazer milagre. Pois para Deus não tem isso. Ele fez, trocou o nome de rua, trocou o nome de bairro, trocou o nome de igreja, trocou tudo, para ver o que é a pessoa marcada por Deus. Padre Eustáquio com o seu saúde e paz chegou a todas as famílias, de JK até o mais simples e pobre dos cristãos. Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo emérito de Belo Horizonte. Nascido na Holanda em 1890 e ordenado sacerdote em 1919, o beato Eustáquio desembarcou no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1925. Seu destino, o povoado de Água Suja, no Triângulo Mineiro. Situado às margens do rio Bagagem, aquele local sofria dos males comuns às regiões de mineração muito afastadas, sendo marcado por enormes necessidades espirituais e materiais. O farol que iluminava a vida dura dos mineiros era o antigo santuário de Nossa Senhora da Abadia, onde se fixou o padre vindo da Europa. Nos seus 10 anos em Água Suja, cujo nome foi mudado para Romaria, ele iniciou a edificação do Santuário de Nossa Senhora da Abadia, que se tornou um grande centro de peregrinação. Em Romaria, como nas cidades onde atuou depois, dedicou-se com extremo desvelo aos pobres e aos enfermos.
Nas suas visitas às casas de seus paroquianos, servia até mesmo de médico e enfermeiro dos doentes. Assim comportou-se o padre Eustáquio durante seus 24 anos de sacerdócio. Com uma diferença, ele era o escravo de todos os necessitados, e não apenas de seus paroquianos. Em Romaria, o padre Eustáquio já fez algumas curas consideradas milagrosas. Mas foi em Poix, TSP, para onde foi transferido, tomando posse como pároco em fevereiro de 1935, que esse dom começou a brilhar com maior intensidade, e sua fama de santidade começou a se espalhar irresistivelmente pelo Brasil inteiro. Um dos maiores benefícios que o padre Eustáquio fez à população daquela região foi vencer o indiferentismo religioso e resgatar numerosas almas que estavam se emaranhando nas teias da seita espírita. Multidões cada vez maiores procuravam assiduamente o homem de Deus para pedir o alívio de seus sofrimentos espirituais e físicos. A afluência de povo era tão grande que chegaram a passar por Poix cerca de 10.000 pessoas por dia. A autoridade civil e a religiosa se inquietaram com isso. Por intervenção do arcebispo de São Paulo, arquidiocese à qual pertencia então Poix, os superiores do padre Eustáquio se viram obrigados a transferi-lo. Nosso beato ficou chocado com a notícia. Não conseguia entender como poderia ser impedido de exercer um carisma que claramente Deus lhe havia concedido para o bem do povo. Mas, como pessoa virtuosa que era, obedeceu sem pestanejar. Com ar de muito abatimento, deixou sua querida Poix no dia 13 de maio de 1941 sem nem sequer despedir-se das pessoas mais chegadas. Teve de viver algum tempo oculto na cidade de São Paulo, numa situação humilhante, sob a vigilância de seus superiores, sendo até mesmo proibido de visitar seus amigos. Desde a saída de Poix, a vida do beato Eustáquio foi como a de um migrante. Onde quer que estivesse havia pessoas que o procuravam para lhe pedir ajuda, consolo e cura. Logo as multidões se lhe punham ao encalço, e isso causava desagrados e incompreensões. Quase invariavelmente, pouco depois era convidado a se retirar do local. É verdade que também recebeu mostras de carinho, como do arcebispo de Campinas. Mas a par disso houve cenas constrangedoras, como quando foi obrigado a se retirar sem demora do Rio de Janeiro, ocasião em que nem lhe queriam dar tempo de rezar o breviário. De volta a Minas Gerais, chamado pelo jovem superior da comunidade da congregação, em patrocínio, padre Eustáquio pôde finalmente encontrar sossego. Havendo chegado em outubro de 1941, ele sentiu-se de fato aliviado, pois seus companheiros de hábito, além de não lhe colocarem obstáculos, ainda o ajudaram nos seus labores apostólicos. Ali ele recebeu a comunicação de que o arcebispo de Belo Horizonte queria sua presença em sua arquidiocese. Na capital de Minas, onde chegou em 3 de abril de 1942, padre Eustáquio assumiu a paróquia dos Sagrados Corações, na qual permanecerá até 30 de agosto de 1943, dia de sua morte. Após um início com algumas restrições, que fizeram temer a volta das sanções já aplicadas em outros lugares, o beato pôde exercer com toda a liberdade os carismas da cura e do conselho, cumprindo a vocação para a qual o Senhor o destinara. Acima de tudo, pastor de almas. Esse sacerdote exemplar, que sempre procurava remediar os males corporais, nunca se esquecia de que sua principal missão era salvar almas. Repercutiram sensacionalmente na imprensa os milagres atribuídos ao padre Eustáquio e há documentos de várias curas para as quais a ciência não tem explicação. Mas ele operou milagres muito mais importantes, e numa quantidade que de fato fazem lembrar os tempos da igreja primitiva, a conversão de milhares de pecadores. Passava 6 horas por dia atendendo confissões. Não tinha dotes oratórios, mas possuía em alto grau o dom da palavra ardente que move ao arrependimento e à mudança de vida. Na paróquia de Poix, muitas vezes 3 coadjutores eram insuficientes para atender os penitentes que faziam fila diante dos confessionários após ouvir uma recomendação desse homem de Deus. Durante um tríduo de pregações na maior igreja de Belo Horizonte, nos 3 dias verificou-se um fato inédito. Terminado o sermão, centenas de homens de todas as classes e idades corriam ao confessionário, disputando o privilégio de serem os primeiros a se reconciliarem com Deus.
Movimentação ainda maior ocorreu na Páscoa dos funcionários públicos, e mais de 5.000 pessoas obrigaram 12 sacerdotes a socorrerem-no no atendimento de confissões. Donde lhe vinha esse poder de arrastar os pecadores à conversão? Do esplendor de sua santidade. O beato Eustáquio sabia que a alma de todo apostolado é a vida interior. Por isso, mesmo quando passava a noite em claro, começava o dia às 5 da manhã, para não se privar da hora de meditação cotidiana. Rezava o rosário. Passava horas em adoração diante de Jesus Eucarístico. Nunca se dispensava de fazer seu exame de consciência nem de rezar o breviário. Em certa ocasião, após um dia estafante, era noite alta e ele tinha de partir de viagem imediatamente. Vendo seu enorme cansaço, disse-lhe um bispo: Padre Eustáquio, eu o dispenso de rezar o breviário hoje. Não posso, Excelência. O dia inteiro trabalhei para os outros, agora preciso pensar um pouco em mim mesmo. Para esse religioso exemplar, a oração não era uma obrigação enfadonha, mas sim o alimento restaurador das energias. Fortalecido por ela, pôde ele realizar o empolgante lema de sua Congregação dos Sagrados Corações: para mim o trabalho, para o próximo a utilidade, para os Sagrados Corações a honra e a glória. No dia 20 de agosto de 1943, atendendo a um doente que sofria de tifo exantemático, o padre Eustáquio contraiu essa grave enfermidade, então incurável. Em 10 dias partiria para a eternidade. Prostrado no leito do hospital, caminhando para a morte, que aliás ele mesmo profetizara, permaneceu sempre sereno em meio a sofrimentos atrozes, de tal modo que seus últimos dias foram dos mais edificantes de sua vida. Nos seus derradeiros momentos, renovou os votos religiosos, e só deu o último suspiro depois de ver entrar em seu quarto, chorando e cansado por uma longa e estafante viagem, seu superior provincial, com quem queria estar de qualquer modo antes de morrer. Era 30 de agosto de 1943. E Deus o glorificou. Suas exéquias foram uma apoteose nunca antes vista na capital mineira. Todos os jornais e emissoras de rádio lhe dedicaram grande espaço, comentando seus dons e transcrevendo sua biografia. Pode-se dizer que a quase totalidade da população compareceu para prestar-lhe as últimas homenagens. Sua tumba tornou-se desde logo local de peregrinação. Em 1949, seus restos mortais foram transladados para o interior da igreja que começara a construir. Infinitamente mais importante, porém, é a glória com que foi recebido no céu, a qual a Santa Igreja acrescenta a glorificação dos altares, ao beatificá-lo assim o apresenta como modelo para os fiéis do mundo inteiro, especialmente os párocos e os religiosos. A cerimônia de beatificação foi presidida pelo cardeal José Saraiva Martins, presidente da Congregação para as Causas dos Santos, concelebrada por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de Vitória, e numerosos outros bispos e milhares de fiéis. Beato Padre Eustáquio Van Lieshout, rogai por nós.